Capítulo 13. Grau da mediunidade. Existiria uma escala de graus mediúnicos, no tocante ao poder ou capacidade dos médios. Poderíamos, como na psicologia experimental, medir a intensidade das percepções mediúnicas nos médios e determinar o limiar das sensações. Vários sistemas foram criados para esse fim e alguns são adotados no meio espírita por dirigentes sistemáticos. A leitura da aura é uma técnica de avaliação das condições espirituais das pessoas através da vidência. Mas é ponto pacífico no espiritismo que a vidência não oferece nenhuma condição de segurança para servir de instrumento de pesquisa. Quanto à aura, trata-se de uma irradiação perispiritual, extrapolação de eflúvios de energias que, segundo as pesquisas atuais da efluviografia, através das câmaras Kirlian de fotografias, em campos imantados por alta frequência elétrica, revelam constantes variações. Essas variações correspondem aos vários estados emocionais da criatura, que podem alterar-se de uma maneira ou de outra pela simples tentativa de observá-las. Não há, até o momento, nenhum meio científico de se verificar objetivamente os graus de percepção mediúnica ou o grau de espiritualidade de uma pessoa. Além disso, o vidente que examina a aura de alguém sofre as mesmas variações provenientes da instabilidade psiorgânica e emocionais. Na psicologia experimental avalia-se o grau das sensações e percepções no plano material concreto. Mas a mediunidade escapa inteiramente ao campo sensorial. Suas relações não são com a epiderme, mas com o perispírito, o que vale dizer com as condições subjetivas do indivíduo. Essas tentativas de avaliação e classificação mediúnicas não passam de pretensões sem fundamento. A mediunidade não depende de fatores orgânicos e não pode ser avaliada materialmente. Não está condicionada a peso nem medida. Determinar-lhe o grau sem esses dados é impossível. Espiritualmente não existem meios para a sua avaliação. Ela escapa a todo critério quantitativo, pois não se constitui de quantidades de energia, mas de qualidade espiritual. No entanto, o método qualitativo não se aplica a ela, pois não há um fator espiritual único e permanente em suas manifestações. Estas são extremamente variáveis, pois dependem dos espíritos comunicantes. A diversidade de condições desses espíritos só poderia ser avaliada após verificações exaustivas e submetidas a cálculos diferenciais minuciosos. Mas acontece ainda que essa variabilidade não indica nada quanto ao grau de evolução do médium. Nenhum especialista criou ainda um sistema fundado em fatores seguros para qualquer avaliação. Tudo quanto se tem feito nesse campo é puramente hipotético. Por outro lado, há o problema das condições circunstanciais do observador. Em casos de vidência, o vidente joga sempre com probabilidades improváveis. Ele mesmo não pode ter certeza do que vê, pois numerosas formas de interferência podem perturbar a sua visão, como a sua maneira de encarar o ato mediúnico e a própria mediunidade, a sua posição individual no tocante aos critérios arbitrários de avaliação, as suas idiosincrasias e os seus desejos e esperanças com relação ao médium avaliado. Há outros vários fatores psicológicos e afetivos que podem também interferir no caso. Insistimos nesses pormenores para que o leitor tenha uma ideia a respeito das dificuldades dessas tentativas que vêm sendo levadas a sério. Imagine-se ainda as questões de vaidade, de competição que fatalmente surgirão desses processos imaginários e sem nenhuma utilidade. Os critérios psicológicos de avaliação da personalidade não podem também ser aplicados a este caso, pois na mediunidade as personalidades são múltiplas e inconstantes, havendo ainda o problema das personalidades anímicas, projeções de situações anteriores do médium em encarnações passadas, onde a competência, e de quem, em nosso meio espírita,
para superar todas essas dificuldades? E como entregar seu caso a um especialista em avaliações que não conhece a doutrina nem dispõe de experiências mediúnicas? Só poderíamos estabelecer uma escala de graus da mediunidade pelo critério objetivo da produtividade qualitativa. Os médios de graus mais elevados seriam os que apresentassem produção qualitativa superior, com maior proveito para o desenvolvimento do espiritismo e maior influência no movimento doutrinário, e, atingindo, ao mesmo tempo, maior interesse do público leigo. Mas então estaríamos também considerando um tipo de manifestação mediúnica como superior aos demais. Esse é o critério natural estabelecido pelo consenso do meio espírita. Essa avaliação natural dispensa medidas formais e judicativas, sempre sujeitas a enganos, erros e injustiças. Embora ocorram nele ou possam ocorrer injustiças, não se trata de um julgamento formal e pretensamente técnico. O critério possível já foi estabelecido naturalmente, sem criar os graves problemas de excitação da vaidade dos médios e promoção de rivalidades no campo mediúnico. Mas como poderíamos atender, num critério formal, as numerosas áreas de serviço das manifestações mediúnicas, muitas das quais, importantíssimas, escapam ao conhecimento da maioria, ficando restritas a pequenos grupos? A alegação de que um critério de mensuração dos graus mediúnicos facilitaria o trabalho dos grupos e centros e o aproveitamento maior dos médiuns mais aptos ou flexíveis é também inútil e desnecessário. Os médiuns, como ensinou o apóstolo Paulo, têm suas missões específicas, seus campos próprios de trabalho. Todos contribuem igualmente, cada qual no seu setor, para a realização dos objetivos do Espiritismo, que são a elevação moral e espiritual da humanidade, para que a Terra possa entrar no conceito dos mundos superiores. Nos centros e grupos, os médios tomam naturalmente os seus lugares e uns suprem, discretamente, as deficiências de outros, segundo o critério dos guias espirituais. Essas qualificações pretensiosas de médios em maiores e menores, melhores e piores, a cargo de instituições supostamente dirigentes do movimento espírita, é uma invasão indébita de área que não nos pertence. Já tivemos a oportunidade de saber o que ocorreu num centro de grande atividade, quando alguém teve a ideia pretensamente estimuladora de consultar os mensuradores de mediunidade sobre as condições dos médios do centro. Logo que chegaram os resultados falíveis das pesquisas de auras, surgiram desgostos e rivalidades. Ninguém perguntou pela validade desse veredicto implacável, nem se lembrou de também examinar, pelos dados comuns e informações naturais do meio espírita, qual o grau de conhecimento doutrinário, de moralidade e de fidelidade à doutrina que caracterizava os possíveis avaliadores. Pois também existe esse problema: quem, e com que autoridade moral e espiritual, está em condições de julgar o valor dos outros, e quem dispõe de autoridade espiritual para escolher os que vão fazer o julgamento?